Todo mundo consegue ver a tela? Ok. Sim. Sim. Pediu autorização? Aqui não pediu, tudo bem. Então, eu fiz aí essa sessão de notáveis aí, né, para a gente, de alguma forma, ver de onde a Gerda Boysen, né, bebeu, como ela mesmo disse, né, em que ombros ela se amparou, né, se apoiou para construir a teoria, a abordagem da psicologia biodinâmica, né? Então, assim, embora ela não tenha conhecido diretamente nem Freud, nem Reich, né? Ela vai estar bastante influenciada pela teoria freudiana, que é o pai da psicanálise, pela teoria do Reich, né? Que é o pai das abordagens corporais. Toda abordagem corporal tem como base as ideias do Wilhelm Reich, que foi um psicanalista, né, contemporâneo a Freud, que trabalhou com Freud desde os 20 e poucos anos. Ele dirigiu a clínica, o ambulatório clínico, né, de atendimentos sociais, e formulou ali, junto com os colegas dele, né, outros terapeutas, outros psicanalistas, toda uma leitura que vai dar origem, toda uma leitura da psicanálise que vai dar origem à abordagem reichiana, né? Ele inova, Reich ele vai inovar, vai trazer novidades a partir de desafios que o próprio Freud fez ao grupo, né? Assim, o Freud, ele nos congressos, né, nos seminários, ele produzia situações para os grupos, para o grupo de psicanalistas, né, formularem respostas, né? E uma delas tinha a ver com a resistência, né? Assim, por que o paciente não melhorava, ou por que quando melhorava isso não era sustentável. E o Reich ele vai propor uma sistematização na interpretação, né? Ele vai perceber que a interpretação do conteúdo ela não poderia ser feita da forma como o paciente trazia, que ela precisaria ser percebida, né? Assim, qual é o conteúdo mais superficial, né? Mais ligado ao ego, à superfície, e que aí sim, depois de analisado esse comportamento, poderia entrar em questões, em dinâmicas mais profundas. E com isso, o Reich ele vai formular o que ele vai chamar de análise do caráter, que vai ser a base, né, da abordagem reichiana, e que vai se desdobrar em intervenções cada vez mais corporais, vai ser a vegetoterapia, e vai ser nessa fase, né, que o Reich vai ser expulso da IPA, né, da Sociedade Psicanalítica Internacional, e ele vai, num primeiro momento, isso em 1933, vai parar na Dinamarca, mas ele não vai receber autorização de ficar na Dinamarca, e ele vai passar lá por Oslo, né? Ele vai ficar 5 anos na Noruega. E nesse período ele vai formar alguns caracteroanalistas, né? Alguns vegeterapeutas, alguns terapeutas reichianos, né? E nesse período também ele vai aprofundar ainda mais a abordagem dele com base no olhar para o corpo. E Ola Hacknes vai ser um desses analistas, né? Na realidade, são 3, a Gerda conta que são 3 analistas raiz, né? De raiz, assim, reichiana mesmo,
que é o Ola Harkness, a Nick Vaal e o Haverford. A gente vai ver aqui ao longo da aula, né, o que o Ola Harkness e a Gerda, em que momento eles se encontram. E a Adele Buller-Hansen, que também é a Adele, ela está apartada de toda essa questão aqui do Reich, do Freud, do Ola Harkness, pelo menos é como a Gerda fala, né, que a Adele, ela vem de uma outra escola, ela vem da escola da fisioterapia. Embora ela tenha como mentor, né, um psiquiatra, que por toda a descrição da Gerda, né, dá para ver que há uma troca muito grande, né, entre ela e o Trygve Brattøy, que é um psiquiatra. Ela não toma conhecimento das ideias reichianas, nem se debruça, como a Gerda foi se debruçar, nas ideias freudianas, né? Então, assim, a gente hoje, nesse primeiro capítulo, vai dar uma passada sobre as origens da psicologia biodinâmica, considerando os encontros, né, teóricos e pessoais, né, da Gerda, principalmente com Ola Harkness e com a Adele Buller-Hansen. A gente vai priorizar, porque assim, a Gerda ela é muito... a teoria dela, ela constrói essa teoria muito baseada na própria formação dela e no próprio tratamento dela, né? Ela parte muito do vivencial e das coisas que ela pôde experienciar. Essa é uma característica forte da Gerda Boysen, e quem lê o livro pode perceber, né, que ele faz vários movimentos de repassar várias vezes no mesmo tema, de forma um pouco mais superficiais, um pouco mais aprofundados, porque assim, é um livro que, na realidade, ele não foi escrito, ele é um livro que ele foi ditado, né? Então, ele é baseado na fala da Gerda, né? Ela não escreveu o livro, foi transcrito, né, de falas dela, claro que com a intenção de escrever o livro, mas assim, dá para ver como é diferente um livro em que você vai estruturando as ideias, né, e vai escrevendo e ampliando e expandindo os conceitos, com o livro que você vai narrando, né, vai num fluxo mesmo da fala. Júlio, pode passar ao próximo. Já solicitei já, peraí, que tá indo. Tudo bem. Tá? Vai passar até 2 de vez. Olha, vocês podem a qualquer momento fazer perguntas, tá? Interromper, falar o que vocês estão pensando, percebendo, ou o entendimento que vocês tiveram. Eu vou interromper o compartilhamento e compartilhar de novo, porque não está indo. Deixa eu ver se adianta aqui. Peraí. Tudo bem. Por isso que eu quis passar essa bola para você. Porque o ano passado eu vivi isso, lembra? Para passar cada slide eu tinha que sair do compartilhamento e voltar. E eu sei que esse horário aqui é uma sobrecarga grande na rede. Isso. Isso. Okay. Então, aí as bases teóricas da psicologia biodinâmica, né, vão estar ligadas a todas essas pessoas aí, né, de alguma forma, e a muitas outras, porque a Gerda ela vai, né, reunindo ideias e leituras e fazendo releituras também, né,
dessas abordagens e integrando na abordagem que ela nomeia de psicologia biodinâmica, né? Então, o Freud, que vocês já devem ter visto alguma coisa, sei, pelo que o Carlos falou, que vocês já tiveram uma aula que falava sobre psicanálise. O Reich, né, que eu vou falar um pouquinho, já falei um pouquinho, vou falar agora mais um pouquinho desse período dele lá na Noruega. O Ola Hacknes, que vai ser, de fato, o primeiro analista da Gerda Boysen. A Adel Bülow-Hansen, que eu coloquei em conjunto com o Trygve Brattøy, que embora a Gerda ela vá trabalhar, né, e estudar, se aprofundar nos estudos da fisioterapia com a Adel Bülow-Hansen, no Instituto Adel Bülow-Hansen, ela fala inúmeras vezes, né, da visão do Trygve Brattøy e da influência do trabalho dele no trabalho da Adel Bülow-Hansen. A Lillemor Johnson, que a gente vai falar mais no próximo capítulo, que é uma pessoa que vai trazer a questão da hipertonia, né? O olhar da hipotonia, na realidade ela vai trazer o olhar da hipotonia para a Gerda, né? Ela vai contribuir com esse conceito que a Gerda vai se aprofundar. O Dr. Rouge, que vai em parceria, que é um psiquiatra, né, que vai fazer em parceria com a Adel Bülow-Hansen um trabalho com a Gerda, né? Eles dois vão trabalhar a Gerda Boysen terapeuticamente. Então, assim, a importância do Dr. Rouge nesse momento, quando a Gerda está no Instituto Bülow-Hansen, ela vai ser trabalhada por esses dois profissionais. A Adel, que vai fazer o trabalho de massagem, e o Rouge, que vai fazer o trabalho de elaboração. E o Dr. Olesen, que a gente também não vai falar nesse capítulo, que vai ser responsável pela percepção da Gerda da teoria dos fluidos, né, da dinâmica dos fluidos, que vai ser muito importante para a abordagem dela na construção da couraça visceral e tissular. Pode passar, Júlio. Então, como eu falei, o Reich ele vai para a Noruega, né? Depois de ter tentado ficar na Dinamarca e não ter recebido autorização para ficar como psicanalista na Dinamarca, ele vai para a Noruega, ele é acolhido na Noruega e fica por lá esses 5 anos, né? Ele vai organizar um laboratório e vai fazer lá os experimentos dele, o aprofundamento, né? Mais ligados ao orgônio, à energia cósmica, aos bíons. Então, assim, nesse período da Noruega, né, é um período assim de muita pesquisa, de muita experimentação, né? E ele vai começar, obviamente, a incomodar, né, algumas pessoas, né? O Reich tem essa marca, né, da inovação, assim como ele foi expulso da Sociedade Psicanalítica Internacional, porque ele estava incomodando com os questionamentos e a inovação, né, que ele estava trazendo para a psicanálise. Ele também vai produzir, né, um mal-estar na sociedade, né, lá de Oslo, né? E ele vai sofrer uma campanha de difamação como o rei do orgasmo, né, que vai culminar na expulsão dele. Ele estava fazendo experimentos, né, bioelétricos sobre
como se manifestava no corpo o orgasmo, né? Ele estava aprofundando, materializando mesmo, né, as pesquisas dele em relação à curva orgástica que ele já tinha trazido à tona, mas que ele estava produzindo agora experimentações, né? E tudo isso incomodou bastante a sociedade e ele acaba indo para os Estados Unidos, que é onde ele vai ficar mais cerca de 20 anos até ser morto, né? Ser morto, assim, ele morre na prisão, né? Tem toda uma questão também nos Estados Unidos de perseguição. Ele tem essa marca, né, assim, de ter sofrido perseguição por onde ele passou, por conta das ideias revolucionárias dele e ideias que vão, na realidade, estar o tempo todo questionando, né, o status quo da sociedade e revolucionando. E, como eu disse antes, os 3 Reichianos, né, que são considerados Reichianos de raiz, que acabam assumindo o legado de Reich na Noruega, porque muitos outros, com todo esse problema da difamação do Reich, recuaram, né? Ou recuaram, ou não levaram adiante, né? O trabalho enquanto terapeutas mesmo, né? E quem vai ficar o legado de Reich na Noruega vai ser o Ola Harkness, a Nick Vaal e o Dr. Haverfrol. O Ola Harkness, ele vai, ao longo dos próximos, né, desde a saída do Reich, ele vai todo ano aos Estados Unidos para fazer esse intercâmbio com o Reich, ter supervisão, tirar dúvidas, né? Ele vai manter, ao longo da vida dele, uma ligação com o Reich, e ele escreve um livro sobre a teoria reichiana. Deixa eu ver se está aqui. Só um minutinho. Gente, eu podia ter separado esse livro. Não tá. Não tá, mal. Depois, se eu achar, eu falo. Pode passar o próximo. Então a gente está no ano de 1947, em Oslo, na Noruega, e essa jovem dona de casa, chamada Gerda Boysen, se depara, né, com um livro chamado A Neurose e o Caráter Neurótico. E, obviamente, ela já devia estar se questionando sobre a vida que ela levava, né? Essa inquietude que faz Gerda Boysen construir a formação, a abordagem biodinâmica, ela não se dá de um dia para o outro, né? Isso tem a ver já com as características dela. E ela, quando se depara com esse livro, ela sente uma necessidade de buscar terapia, porque ela viu ali, naquele livro, né, a denúncia de coisas que ela estava vivendo na vida dela. Ela vai atrás do Harold Sheldrup, só que ele, né, ela vai lá, toca a campainha, como ela mesma diz, e ele diz que não vai poder atendê-la e encaminha ela 2 indicações, o Dr. Haverfrol e o Ola Harkness. Ela opta, ela nem se deu conta, ela fala que ela nem guardou o nome do Ola Harkness, alguma coisa assim. Ela vai no Dr. Haverfrol e num primeiro e único encontro, né, ela tem uma vivência de análise do caráter. E nessa vivência ele pede a ela para simular que ela estava jogando tênis
e ele faz um apontamento de um traço de caráter dela, que ela era teimosa. A Gerda, como todo traço de caráter, né, assim, ele não necessariamente ele é vivido como algo estranho à personalidade da pessoa. Ele está integrado, ele é um traço de caráter, ele não é um sintoma. E, portanto, ela não reconhece, não estranha, né? Ela não reconhece que ela seja teimosa. Aquilo é tão integrado nela, e ela entra em negação e vai para casa, né? Assim, tipo assim, primeiro que ela não, acha que ela não devia estar fazendo nada daquilo de ficar jogando tênis na frente do, ela não foi ali no analista para isso, né? Imagina, a proposta do tratamento era revolucionária, né? Porque a proposta do tratamento, no caso, ou era você fazer movimentos, ou era apontar nos seus gestos, né? Coisas que você não percebia, mas que estavam ali presentes, né? A análise do caráter, ela pega do comportamento, né, da pessoa e vai mostrando, apontando coisas que estão ali e que a própria pessoa está tão identificada que não estranha. E quando o Dr. Havrevol, né, insiste nisso, que ela é teimosa, ela vai embora, né? Mas quando ela chega em casa, ela já chega, né, entrando em contato com a raiva. Né? Ela sente muita raiva e ela tem uma lembrança da infância, ligada a toda essa questão da raiva, né? E ela vivencia um choro, uma birra, né? E também ela percebe que acontece nela um desbloqueio do diafragma. E em algum momento, alguns dias depois, acho que ela se dá conta de que ela está rindo. E que isso era uma coisa que há muito tempo não acontecia. Então, assim, foi um único evento, mas um evento que marcou, né, a vida da Gerda e que vai seguir, né, vai assim, inaugurou, digamos assim, a pesquisa dela em relação à própria personalidade, ao próprio psiquismo dela e as expressões, né, que ela vai dar tanta importância à expressão corporal, à expressão emocional no corpo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Se não, Júlio pode seguir. Gente, então a Gerda nesse ano aí, o que ela vai fazer? Ela vai numa palestra do Trigiv Bratoi, que recomenda, se ela está interessada em trabalho corporal, eu acho que ela faça fisioterapia, mas na realidade ela entra na faculdade de psicologia, e ela vai também a uma palestra do Ola Hackney. E nessa palestra do Ola Hackney acontece, ele estava falando sobre o caráter alemão, imagina o que era o caráter alemão, né, em 1947. E ele é contestado por essa colocação dele. Mais uma vez, né? Uma ideia revolucionária ou uma ideia que questionava as normas daquela sociedade. E da criação das crianças, né? E isso é uma coisa muito tocante para a Gerda, né? Assim, ela tem filhas pequenas nesse momento. Alguém quer falar? Ela tem filhas pequenas nesse momento e ela tem muito apreço, né, por essa criação
né, que a criança pudesse ser criada de forma mais livre. Então, ela vai se manifestar, ela não sabe nem o que vai dizer, mas quando ela se vê, ela já está lá na frente e contestando a fala lá de um participante, advogado, e ela vai justamente apoiar, né, o Ola Harkness, falando que justamente as crianças viviam processos de distorção, né, na infância. Assim, essa educação castradora, repressora, quebravam as crianças, né, assim, destruíam, né, o movimento de espontaneidade. E tudo isso vai ser muito importante porque vai comparecer na formulação dos conceitos de personalidade primária e personalidade secundária, que são tão importantes para a psicologia biodinâmica. E com essa colocação, né, de apoio ao Ola Harkness, ela pode passar, Júlio, ela vai vir a ser convidada por ele a fazer, né, a se tornar uma vegetoterapeuta, a fazer terapia com ele. Embora ele tivesse, como todos os outros lá falaram, 2 anos, né, de fila, de espera para ser atendido, a Gerda, ela bypassa esses 2 anos aí, porque ela vai ser... A colocação dela foi tão comovente que ela vai se tornar paciente do Ola Harkness. Então, ela entra pela porta da frente, né? Assim, com essas ideias dela, com esse entusiasmo da Gerda, né? E aí, Gerda fala do Ola Harkness, né? Que essa foi uma proposição assim dele desde o início, que é uma coisa assim muito importante, né? Que foi: tente encontrar o que você quer dizer ou fazer e deixe tudo isto expressar-se. No entanto, se você quebrar a janela, você deverá apagá-la. Essa proposição do Harkness, né, vai mostrar para ela a capacidade de aceitação, o amor e o princípio de realidade, né? Porque assim, você vai ter que arcar com as responsabilidades do seu ato, né? Você pode se expressar, mas se você quebrar a janela, você vai ter que pagá-la. E a outra coisa é a proposta que ele fazia, né, que ela respirasse livremente, e ele traz essa ideia da respiração como a medusa, né, que é o trabalho do jellyfish, que é um trabalho também que mais à frente vocês vão não só aprender, mas vivenciar, né? É um trabalho que envolve os 7 segmentos, né? Assim, é um trabalho que traz, que ele é simples, né? É um trabalho simples que propõe que você respire livremente, como uma medusa, movimentos da medusa, mas que ele também é um trabalho que mostra para a gente, né, muito facilmente, em que lugares estão os bloqueios ao longo do nosso corpo. Pode passar. Outra coisa que eu destaquei, que também vocês vão estudar, é a questão da transferência erótica, né? Embora não esteja descrito dessa forma pela Gerda, né? Mas vocês vão ver, né, que é a transferência erótica, que é quando ela imagina, né, que tenha uma sedução na intervenção do Ola Harkness, né? E aí já fala da fantasia dela, né? E que ela também fantasia que isso é uma traição, que há ali como que ela, uma mulher casada, podia ser tocada por um homem que não o marido dela.
e que o sogro dela que pagava a terapia, né? Então, se ela faz um complexo ali de uma fantasia e atribui que haja uma sedução por parte do Ola Hacknes na intervenção terapêutica dele. E isso é uma coisa muito importante que nós, terapeutas corporais, vamos, ao longo do tempo, viver e precisar cuidar, porque, assim, a gente toca o corpo das pessoas, né? Ou como massagem, ou mesmo que seja um trabalho pontual, de só tocar um ponto do corpo, e a gente precisa saber se o paciente está produzindo transferência erótica, porque aí, nesse momento, a gente não pode tocar. Nesse momento, a gente precisa fazer falar. E se for um tratamento de massagem, aí o contrato é outro, né? Tudo isso a gente vai, ao longo do curso, ir falando e revendo, né? Para que possa assegurar uma aliança de trabalho, né, possível entre o paciente e o terapeuta, para que não possa haver, para que se houver a intervenção da fantasia, que ela possa ser dita, né? E que a gente também vai ter que refinar a nossa sensibilidade em perceber se a gente está com aquele toque invadindo, né, a pessoa, ou se a gente está de fato, e a invasão não tem a ver com a intensidade do toque. A invasão tem a ver com o que está se dando ali, né? Com como aquela pessoa está recebendo, qual é a sensação que ela está tendo com aquilo. Eu posso estar tocando suavemente, mas num ponto que aquela pessoa se sente invadida. E isso vai precisar ser checado, né? Todo o tempo que a gente está começando um trabalho e conhecendo o paciente. E isso vocês também vão vivenciar entre vocês, quando vocês forem trocar, né, os percursos de massagem que vocês vão aprender. Tudo isso vai estar sendo experienciado por vocês antes de vocês atenderem, né? Entre vocês, num primeiro momento. Outra coisa importante que o Ola Hacknes, né, trazia, que era o critério empregado por Reich para diferenciar a abordagem dele da de Freud, que as tomadas de consciência vinham em seguida, nas pegadas do movimento corporal. Sessão após sessão, eu descobria tantas emoções que estava atônita. Como podia haver tantas tensões e comoções num corpo? É característica, né, da abordagem reichiana trabalhar as resistências e a Gerda também, né? Ela vai desenvolver isso com um conceito que mais à frente a gente vai... A gente hoje está falando no geralzão, de onde ela tirou, de onde ela bebeu, né, para formular os princípios dela, os conceitos dela, né? Então, assim, característica da análise reichiana, o trabalho com as resistências. E o trabalho com as resistências, ele, muitas vezes, ele passa pela análise do caráter e também passa pelas intervenções corporais, né? Pelo afrouxamento da couraça. E isso faz surgir o material, o conteúdo que vai ser elaborado na sessão. Sejam as emoções, sejam as lembranças, sejam os sentimentos, né? Então, o desbloqueio da couraça
do corpo vai trazer à tona o conteúdo. E essa é uma marca haitiana, que a Gerda vai refinar no conceito de amizade com a resistência. Pode passar, Júlio? Bom, aí ela vai falando, né, das mudanças que o Hackness trouxe para a vida dela, né, que foram uma outra concepção de sociedade, de educação das crianças, dos homens e das relações interpessoais, né, do quanto não é o Hackness que traz, né, é ela na análise que vai poder se deparar com coisas que ela pensa, né? Com o questionamento que ela tem dessa sociedade autoritária que ela vivencia, né? E o choque, aqui mais adiante falando, né? O choque entre o modo de educação autoritária e a via de autorregulação estava manifesto em minha família. A educação autoritária, ela vem de fora para dentro. A via de autorregulação pressupõe que vem de dentro para fora. Claro que tudo isso, né, idealmente é muito complexo, mas esse conceito de autorregulação, ele vai ser também muito caro para Gerda Boysen, vai ser muito importante e vai ser, inclusive, um dos objetivos do trabalho corporal, né, e da análise biodinâmica. Eu não percebi a diferença que existia entre o relaxamento abandonado, laissez-faire, e a autorregulação disciplinada. Ela, na realidade, aqui está, inclusive, falando, né, eu pincei essa parte, de uma situação em que ela vivia tanto esse conflito de como dar espaço para as crianças se expressarem e se manifestarem, né, que às vezes ela estava nesse laissez-faire, ela deixava as crianças fazerem o que queria, né, assim, e isso virava uma coisa caótica na família, né, no ambiente. Quando ela conta um exemplo que a mãe chega e ela está desesperada, né, com o caos instalado na casa, com as crianças, e aí a mãe passa a incluir cada um, né, implicar cada um dos netos ali em algo que se possa ser feito, né, como se quando a gente combina alguma coisa com uma criança, não deixa de ser uma forma, né, de convidá-la a experimentar algo. Porque só o comando, né, autoritário, a criança pode passivamente cumprir. Isso, né, muitos, não, talvez a geração de vocês nem tantos, mas da minha geração para trás, a educação era muito autoritária, né? Assim, claro que sempre se escapava, né? Principalmente quando as famílias eram grandes, sempre se escapava um pouco do olhar dos pais para poder viver essa autorregulação, né? Esses movimentos, essa motivação que vem de dentro para fora, essa possibilidade de ter movimentos espontâneos, relações que vão me atender e não só atender às demandas da sociedade, né? Então, a autorregulação, ela passa muito por isso. E ela permanece até 1951, né, com o Ola Hackness, quando ela termina o curso de psicologia. E ela vai dar um tempo em casa
Mas imagina se a Gerda vai ficar muito tempo em casa. Pode passar ao próximo. Vamos dar uma paradinha aí para vocês falarem alguma coisa, né? Tem alguma coisa escrita no chat? Nada. Gente, às vezes é importante que a gente possa colocar livremente as coisas que a gente está pensando. Eu sei que vocês também estão Ana, se conhecendo, né? Quem está falando? é o Thiago. Tudo bem? Eu cheguei um Oi, pouquinho Thiago. atrasado. Tudo bem? Eu perdi um pouquinho da prática, é porque eu estava na supervisão lá junto com o Carlos, né? Eu sou aluno dele lá na psicologia. Tá. Aí ele me liberou para vir para cá, para aula, para depois voltar para lá. Mas eu acho que eu comi mosca, eu acho que deu um bug aqui. Ó. Eu queria que você voltasse um pouco para mim Fala. na questão do relaxamento abandonado, na autorregulação disciplinada. Se eu pudesse comentar mais uma vez de novo, eu acho que eu me perdi aí. Sim. Não, isso aqui não é nem assim, é uma fala da Gerda numa situação em que ela está deixando as crianças fazerem o que quer. É uma atitude laissez-faire, né? Como é uma expressão francesa, tipo assim, cada um faz o que quer, fica à vontade. Isso é importante, né? Para que haja espaço para as crianças poderem se expressar, expandir. Só que se você... Eu acho que principalmente a questão não é o relaxamento, é o abandonado, né? Isso nem é um conceito, né? A gente está só divagando aqui. É que você não poder... Você achar que você pode tudo, né? Às vezes você não pode nada, porque você nem escolhe. Quando você acha que você está com todas as possibilidades, pode qualquer coisa, você às vezes não consegue escolher e realizar e fazer uma coisa. E a autorregulação disciplinada, né, que ela contrapõe uma fala dela, né, é você poder implicar uma criança ou uma pessoa no sentido daquilo que ela vai fazer, ou que ela vai viver. Precisa fazer sentido, porque a autorregulação é alguma coisa de dentro para fora. E aí, o disciplinado fica por conta da Gerda, porque eu acho que era para explicar ali a questão que a mãe dela chega naquela bagunça toda e vai pedindo para o neto fazer isso, arruma as almofadas, estica não sei o quê, vamos tomar um lanche. Organiza, né, aquele caos. Combina, dá um sentido para aquela convivência. Porque, assim, é importante quando a gente deixa crianças, né? Assim, eu já trabalhei com criança porque eu fui professora lá 30 anos atrás. É importante você dar espaço para a criança se relacionar, né? Se descobrir, fazer, se entender e se desentender, coisa que é muito difícil, né? E eles cobram muito aos professores que meu filho não pode vir mordido, que meu filho não pode vir arranhado, que meu filho tinha que ficar como é que a gente uma redoma, né? Ele não podia estar entre crianças. Mas assim, claro que você pode observar aquele movimento de convivência e em algum momento precisar intervir se aqui eu estiver perdendo ali completamente se estiver partindo por uma situação que vai colocar em risco alguma criança ou que vai
Alguma você está querendo se... não está destoando do grupo no sentido de ou indo para a violência, ou dominando completamente o grupo. Então, assim, eu acho que é nesse sentido que ela fala da autorregulação disciplinar. Tá? Respondi? Sim, sim, respondeu. Estava aqui pensando porque eu também Fala. sou professor, né? E eu atualmente trabalho com educação básica, né? E, Uhum. e é muito disso que você fala, né? Assim, porque eu acho que também, falando de uma instituição, da escola, né? Ela precisa descobrir ainda um pouco dessa autorregulação no sentido de dar sentido, né? Fazer com que a criança, né, dê sentido, né? Porque ainda essa coisa muito do sentido aqui, na redoma, quietinho, não pode levantar, tem que ficar sentada, essa coisa toda, né? E aí eu me lembro no livro Análise do Caráter, logo no início, não sei se ali na apresentação, tem uma fala do Reich, né, que fala dessa energia vital das crianças, né, que Uhum. é primordial, né, e que você já trouxe isso aqui hoje, que é algo que vai se indo assim, né, a gente vai perdendo, eu acho, essa energia, né? Por conta de tudo isso, dessa sociedade que é castradora, que é repressora, enfim, não estou pagando muito aqui também. Não, você está indo no sentido certo. E a escola é a instituição. Você sabe, eu sei, eu já saí de lá há 30 anos, mas eu sei, né? É a instituição mantenedora e criadora também desses traços, né? Dessas personalidades que a sociedade precisa para se sustentar. Então, você vai ter que ser dócil, ou você vai ter que ser colaborativo todo o tempo, mas isso não vai ser perguntado a você. Você vai ser... A pedagogia, essa foi também uma questão, por exemplo, minha, de continuar na educação, é que a pedagogia ela é muito interventora, né? Ela é assim. Né? Embora eu acredito que também já vamos lá, são quase 30 anos que eu estou fora da escola. Então, assim, muitas coisas já devem ter mudado, mas eu vejo também pelo meu filho, que eu tenho um filho de 16 anos, não mudaram tanto, não. E percebo também que a escola está com muita dificuldade de dar resposta para essa geração. Né? Sim, essa geração que já questiona, né, o porquê que eu tenho que ficar sentado 4 horas, 4 horas e meia. Por quê? Por que só se aprende sentado? Por que só se aprende... eu sei que existem muitas mudanças em processo, mas a gente sabe que para, pessoalmente, cada pessoa mudar, não adianta só a questão cognitiva, não adianta só uma proposição de um pedagogo, de um teórico. A gente sabe, vocês, né, estão aqui num trabalho de formação de terapeutas, que mudar passa pelos afetos, que mudar passa pelos trabalhos de autoconhecimento. Não se muda só cognitivamente. Senão eu tenho um discurso que não condiz com a prática. E isso, criança e adolescente são ótimos em denunciar. E eu acho que essa era uma questão também da Gerda, né? Assim, ela vivia esse conflito entre ter um discurso e uma prática, que ela, né, queria integrar o discurso dela e a prática, de fato,
fossem uma mesma coisa. Acho que a gente vai ver isso na obra dela o tempo todo. Boa, hein, Thiago? Gostei. Ó. Vamos falando, que acho que a gente enriquece mais até do que essas coisas que são lidas, né? Assim, lidas porque a gente pode pegar e ler. Mas vamos passar, então, próximo. Bom, ela não ficou muito tempo em casa, né? E aí ela ia procurar o rival, que já tinha voltado dos Estados Unidos, só que ela acabou encontrando uma colega do curso de fisioterapia que estava saindo e que trabalhava no Instituto da Bulow Hansen e que já tinha falado que lá faziam coisas muito diferentes do que a fisioterapia se propunha a fazer, a fisioterapia que ela aprendeu na universidade, né? E que ela, então, acaba indo para o Instituto substituir essa colega e ela se depara com... A primeira coisa que ela tem que fazer é um tratamento. Ela passa por um tratamento em que a Bulow Hansen faz isso com todas as pessoas, né? Que é você se submeter à prática que você vai ter. Isso é interessante, né? Esse é um tripé que no trabalho de terapeutas nós temos que ter. A gente estuda, a gente precisa fazer o próprio tratamento e a gente faz supervisão. Esse é um tripé importantíssimo para um terapeuta. E aí a Gerda, ela chega lá, né? Ela já tinha passado por um tratamento formação com o Ola Hacknes, que ele incentivava ela a vivenciar. Não, no caso, ele não falava para ela ficar lendo, fazendo leituras, né? Mas que aquele trabalho que ele fazia já era um trabalho de formação. Por que será? Por que será que a vivência de um tratamento, no caso da Gerda, né, e de outros também, por que é um trabalho de formação? O que vocês podem falar aqui e que outras coisas isso se assemelha? Posso falar? Pode? Cíntia. Eu acho assim, que você passar pelo processo, né, você vivenciar tudo aquilo, você vai entender muito mais fácil quando o seu paciente estiver te expondo aquelas situações, né? Porque assim, eu vejo hoje na minha profissão, por exemplo, tudo que hoje eu estou ensinando, né, aos meus pacientes, aplicando neles, eu fiz em mim primeiro. Então, eu entendo perfeitamente quando eles falam, Cíntia, eu estou sentindo isso, realmente está acontecendo isso. Então, eu vivencio novamente, né, tudo aquilo que eu senti, então eu consigo entender melhor. E quando a gente fala para eles, olha, eu sei, porque eu vivi isso, eu passei por isso, é assim. Então, a pessoa ela se sente mais segura também, tá? Fazendo o tratamento com você, conversando com você, eu acho que você passa também uma segurança maior. Eu acho que é isso, né? Sim. A Glória colocou aqui também. É o aprender fazendo e sentindo, e aí tenho condições de perceber... Ai, peraí. E aí tenho condições de perceber o que o paciente está sentindo. Então, tem tudo isso que a gente experimenta no próprio corpo, o limite da técnica, o efeito da técnica, né? E também tem a própria reestruturação psíquica, que é passar por um tratamento, né? Que se pretende trabalhar o psiquismo
Então, assim, lá no caso, né, a gente está falando de uma instituição de fisioterapia, mas que tinha como pré-requisito passar primeiro, experienciar a técnica, né? E foi isso que a Gerda foi viver, né? Ela fala que a Adele mostra a ela, no corpo, os reflexos de sobressalto. Isso a gente vai dar uma olhada aqui mais à frente, que esse é um dos conceitos que a gente vai precisar evidenciar nessa aula. E que para trabalhar no Instituto precisaria receber 3 meses de tratamento com massagem, começando com 2 vezes por semana e depois 1 vez por semana. Júlio, pode passar. Glória e Cíntia, obrigada pela participação. Então, e aí a gente chega naquela questão, por que o Dr. Ruge foi importante, né? Ele e a Adele Bülow-Hansen vão trabalhar, vão fazer da Gerda um caso experimental. Assim ela disse, né? Ela foi um caso experimental. E aí, a Adele fazia massagem até um ponto antes da abreação. E o Dr. Ruge se ocupava da psicoterapia. Como uma segunda fase da minha terapia, eu estava muito espantada com tudo que surgia. A espontaneidade aparecia em mim, palavras saíam de minha boca antes mesmo que eu tivesse consciência delas. Essa prática, né, que a Gerda vai enfatizar muito, que vai ser um pulo do gato, que vai ficar intrigando a Gerda a ponto dela formular o que é que, né, por que ela, a Adele, levava ela até um ponto antes da abreação emocional, né? E que a Adele percebia isso através da respiração, né? Ela estava sempre de olho no diafragma, de olho na respiração dos pacientes. Vamos seguir. A gente vai chegar a esse ponto aí. Bom, a gente falou de reflexo do sobressalto e falamos que esse é um conceito que vai ser importante, né? Que vem aqui da fisioterapia, do Instituto Bülow-Hansen, e que ele vai se desdobrar, né, como um indicador de processos de encouraçamento. Aqui a gente ainda está usando a terminologia que a Gerda usa ligado ao Instituto Bülow-Hansen. Mas, de vez em quando, eu vou falar a linguagem do Reich, ou vou falar a linguagem da análise da psicologia biodinâmica, né? Porque isso são coisas, né, que se sobrepõem, são conceitos que, na realidade, vocês vão vendo que se sobrepõem. Usando, né, essa linguagem do reflexo do sobressalto, essa é a resposta que o corpo dá, né, à vivência de um choque súbito, de um trauma, na linguagem do Freud, né? Quando a gente vivencia algo traumático, algo inesperado, o corpo vivencia um reflexo do sobressalto, que coloca a gente numa situação de sobrevivência, né? A gente dá uma resposta como se a gente estivesse numa situação de a minha vida está em risco. Acontecem reações involuntárias e súbitas, acontecem as reações de luta ou fuga, né? Ou eu me preparo para fugir, e aí tem toda uma fisiologia hormonal, ou eu me preparo para enfrentar. E tudo isso
vai refletir na alteração das funções respiratórias e musculares, né? Que vão ser tão importantes para o trabalho corporal. No trabalho corporal, a gente vai estar sempre muito atenta aos segmentos, né, que o Reich chama de anéis de couraça, e em que pontos, né, desses segmentos a gente vai ter travas, bloqueios, que vão ser possíveis da gente perceber ou muscularmente, né, através das tensões, ou através da respiração, né? E hoje, quando a gente começou a aula, eu pedi para vocês, de certa forma, fazerem um contato com isso, né? Vocês foram escanear o corpo e perceber pontos de tensão, pontos de desconforto ou de tensão, né? Nem necessariamente de tensão. A colega falou de um formigamento no pé, de uma, né, como se fosse uma cãibra, né? Não era visto como uma tensão, mas era um desconforto. E a gente foi fazer um trabalho de prestar atenção nesse ponto. E vocês viram que o simples fato de prestar atenção, de voltar a atenção e de respirar, na realidade a gente foi respirar. Claro que foi uma técnica de imaginar a respiração saindo por esse ponto, né? O que a gente foi fazer foi associar uma atenção a uma proposta de soltar, de extensionar através da respiração. Para algumas pessoas, surtiu um efeito de relaxamento, para outras, agudizou a percepção da tensão, para outras, só teve a consciência de relaxei, ou estou me sentindo mais leve, ou mais integrada. Então, assim, são muitas as possibilidades e o importante no trabalho corporal, quando a gente está em grupo, é da gente poder partilhar, porque a gente vai poder perceber que o nosso paciente não necessariamente vai ter a mesma resposta que a gente tem. Pode ser que tenha uma dessas respostas aí que um dos colegas teve. Vamos lá, então, passar para o próximo. Vocês viram as fotos, né? Aquelas fotos tinha uma criança reagindo a um choque, né? Chorando, e tinham duas pessoas, uma adulta e uma criança, congeladas. O adulto então chegava a estar com a boquinha que era tipo uma fechadura, um cadeado, alguma coisa assim. Bom, vamos aos efeitos do choque súbito, né? Que tipo de efeitos podem ter? Se eu puder me expressar, aí já tem ali até um conceito da Gerda Boysen que a gente vai explorar mais na próxima aula. Se eu puder me expressar, um dos efeitos é a abertura da psicoperistalse, que é o movimento, né, dos intestinos, que é o movimento pulsátil dos intestinos, que vai ser uma descoberta da Gerda, né, como um índice importante de autorregulação e de autorregulação espontânea. Não sei se vocês já puderam perceber à noite, ou se já receberam a massagem biodinâmica, né, e puderam perceber que quando a gente se distende, a gente escuta
gorgolejos, sons, né, mais suaves ou mais fortes que acontecem na nossa barriga, que é esse movimento de pulsação dos intestinos. E o som que pode ser aquoso, que pode ser um rangido, que pode ser um rugido, que pode ser um som de vento, que pode ser um som de porta rangendo. Então, assim, eu posso ter, após levar um susto, né, ter um choque súbito, eu posso ter a possibilidade de reagir emocionalmente, gritando, chorando, sentindo raiva, me expressando. A Cíntia faz massagem e sons são incríveis. Isso mesmo. A harmonização entre a resposta muscular e a respiração. Então, assim, o fato de eu poder me expressar vai poder assegurar que a minha musculatura depois, já que tensionou, lembra do luto ou fuga? Já que eu me tensionei todo, eu posso, assim que passa, né, que eu tenho a resposta emocional, a descarga, eu possa relaxar a minha respiração, voltar a ficar mais fluida e haver um equilíbrio entre a musculatura, né, flexora e extensora do meu corpo. Eu não preciso ficar como na outra situação do lado, que é a menininha que vivencia um congelamento, uma interrupção do ciclo vasomotor, que também é um conceito da Gerda Boysen que a gente vai mais à frente, né, destrinchar, e tem a ver com o fato de paralisar, de se interromper na reação emocional. E o que acontece, então? Essa interrupção, ela vai criar uma cronicidade, né? Vai ficar crônico, né? O reflexo do sobressalto, ele vai ficar reduzido, porque vai haver uma dessensibilização. A gente está falando aí já de processos de criar uma defesa, de criar uma couraça, através do quê? Da tensão, do tensionamento da musculatura, do encurtamento, da inibição da respiração, né? Que vai atingir a musculatura do diafragma, né? E da deformação da postura. Porque a gente vai, com todo esse processo de congelamento, de sensibilização, a gente vai construir um encouraçamento no corpo que vai fazer com que a gente tenha posturas, musculaturas rígidas ou flácidas, como a Gerda vai descobrir mais à frente, no caso da hipotonia, e que vai deformar, né, o corpo, vai criar posturas deformadas. Então, a gente tem, diante de um choque súbito, essas duas possibilidades, de uma resposta emocional que passa, né, que restabelece a condição psíquica da pessoa, e uma resposta que fica congelado no corpo, né, e desensibiliza a pessoa, criando encouraçamento. Pode passar o próximo. Olha, a gente vai ver que o método Bülow-Hansen, né, do Instituto Bülow-Hansen, vai priorizar, identificar o reflexo do sobressalto e a mudança de postura. Como eu falei, eu priorizei
a gente poder perceber o que a Guerra, o que o Ola Harkness e o que a Adele Buller Hansen vão oferecer de instrumental para a psicologia biodinâmica futuramente criar, né? Para a Gerda criar o arcabouço dela da abordagem biodinâmica. Então, o objetivo do tratamento era transformar a postura neurótica numa postura normal, harmoniosa. Gente, a Adele Buller Hansen não fala de couraça. Ela fala de postura neurótica. O Tryggvi Bratoy fala de mudança de postura. Eles não estavam... eles não se utilizavam, eles não estavam em contato com a linguagem haitiana. Quem tem a linguagem haitiana, nesse momento, mas está meio esquecida, é a Gerda, né? Que nesse momento ela coloca de lado, né? Para poder se aprofundar aí nas técnicas que o Instituto da Buller Hansen desenvolve. Quando a Adele Buller Hansen massageava, sua massagem cobria todo o corpo e seu objetivo era liberar o diafragma. Ela nunca falava de respiração, mas liberava a respiração espontânea e inconsciente. E isso é uma coisa muito importante que a gente vai perceber nas técnicas, né? No livro Toque na Psicoterapia, vocês vão ter várias técnicas de massagem e vocês vão perceber isso. Não necessariamente está se trabalhando o diafragma ou os músculos da respiração, mas o trabalho os percursos de massagem, eles vão levar a essa soltura, né? A essa liberação, não só da respiração, como a integração do corpo como um todo. E na Buller Hansen, ela ficava visando ali, né, trabalhar para que aquele diafragma fosse solto. Pode passar o próximo, Júlio. O Instituto dava preferência, isso é interessante, achei, às pessoas atingidas por neurose crônica, apresentando inúmeros sintomas psicossomáticos que ninguém conseguia aliviar. Ou seja, aquele que passou aqui, passou ali, passou a colar e ninguém deu jeito, né? A periodicidade era de uma sessão por semana. Ela se deu conta de que precisava, ela até achou que a Adele Buller Hansen até achou que poderia ser mais vezes na semana, mas ela viu que era necessário um lapso de tempo para que uma dinâmica corporal se desenvolvesse. Essa dinâmica vinha das profundezas do soma. Quando a gente faz um trabalho corporal, haitiano, ou biodinâmico, a gente vai perceber que nem sempre acontecem reações naquele momento que a gente está fazendo a intervenção. Nem sempre vai abrir a psicoperistalse, mas ao longo de 2 a 3 dias, a pessoa pode continuar a ter efeitos ligados ao trabalho corporal. E aí a gente vai pedir a pessoa para se observar e na próxima sessão trazer o que aconteceu. Utilizávamos uma técnica muito especial. Quando a massagem provocava uma dor, a Adele encorajava a respiração e o estiramento, em vez do habitual movimento de contração e bloqueio da respiração. Ela também usava uma técnica de impulsão-choque. Este método libera uma reação em cadeia e é necessário continuar regularmente a massagear a cada semana, senão a pessoa pode ficar seriamente bloqueada. E aí ela pode passar o próximo, trazer um exemplo de uma atriz que ela atendeu com essa técnica, e aí dá para perceber mais ou menos como é que era essa técnica, né?
a atriz havia desmoronado em cena, sofria uma grave neurose de angústia e não conseguia mais sair de casa. Parece até um quadro de pânico, né? Hoje em dia, a gente diria assim. Meu primeiro tratamento foi sobre a parte superior do trapézio, que estava particularmente dura. Quando apliquei, e vamos pensar, né? O que é aqui o trapézio, né? Que postura é essa? Essa postura, ela sugere o quê? Que tipo de afeto, né? Que tipo de emoção a gente segura aqui quando a gente eleva os ombros? Raiva? Medo. Medo, Medo. A raiva, ela vem mais para cá, ó. No maxilar. Esse encolhimento, a raiva, ela vai fazer a gente, né, projetar. Isso aqui é um encolhimento. Tem mais a ver com medo. E aí a Gerda vai fazer lá uma intervenção, né? Quando apliquei o método de impulsão-choque, as fibras musculares tensas fundiram-se como manteiga sob meus dedos. Subitamente ela começou a tremer, estremecer, era a reação vegetativa. Seu rosto ficou verde e amarelo, e na semana seguinte ela teve náuseas e vômitos. Então vejam só, né? Aí ela já está começando a trazer, assim, olha, na hora ela teve tremores e teve essa coloração, né, alterada do rosto. E na outra semana ela teve náuseas e vômitos. Então, assim, ela está falando de um trabalho de desbloqueio, né, que precisa ser aos poucos. E esse também é um outro conceito que a Gerda vai trazer para a gente, que é a little is a lot. Pouco é o bastante. Né? Que às vezes a gente, fazendo uma pequena intervenção e dando oportunidade, porque assim, não adianta a gente desorganizar a couraça da pessoa e a pessoa voltar, sair do consultório e ir para casa toda desorganizada. Na realidade, a gente precisa poder fazer intervenções que possam ir sendo integradas, flexibilizando, desbloqueando, dissolvendo aos poucos o processo de encouraçamento, de forma suportável. Senão a gente vai gerar ali o que o André Sanson chamou de couraça secundária. Ana, posso Pode perguntar? Passar o próximo. Eu quero perguntar antes, pode? posso? Quem? Pode. Sheila. Olá. Perdi o primeiro momento também, tal qual o Thiago, eu estava em atendimento, aí só pude entrar depois. Mas eu entendi a proposta. Prazer em conhecê-la, não a conhecia ainda. Sim. Você podia voltar um pouco mais nisso que você está falando do método? Um slide anterior a esse. Como é que faz isso? Essa técnica? Qual? Da impulsão. Então, essa técnica da impulsão-choque. Isso. Impulsão-choque. Isso. Essa técnica é uma técnica da Ada Bülow-Hansen, que ela está descrita muito parcialmente nesse relato da Gerda. O que me dá a impressão, por isso que eu pensei, né, esses dois momentos aí, é que é uma técnica em que você vai intervir, né, naquele local que você identifica que está congelado
o reflexo do sobressalto. Não tem maior descrição. Você vai ter muitas técnicas desenvolvidas no toque em psicoterapia que vão dar conta do trabalho de massagem da biodinâmica. Agora, essa técnica que a Adel desenvolveu está muito pouco descrita, né? O que eu percebi foi esse pedaço aí, e tem um outro pedaço também que ela fala, eu até anotei, mas eu não resolvi não colocar aqui. Olha, o processo era simples na página 44. Tratava-se de observar a respiração, tratava-se de observar onde a respiração parava e de sentir sobre os dedos os músculos crispados. Então, ela ia atrás da tensão, de onde estava tensionado, né? Onde o reflexo do sobressalto estava ancorado. Então, avançávamos passo a passo, liberando a respiração natural, deixando que ampliasse e retirando com a massagem cada um dos obstáculos que impediam seu voo para a liberdade total. Gente, a gente tem que se haver com umas descrições de Gerda, que não são minuciosas, né? Estão aqui e ali. Por isso, eu acho que eu não consigo te dizer mais do que isso, porque assim, essa técnica, embora eu ache importante evidenciá-la, eu não sei mais do que isso. Mas vamos ter muitas no toque em psicoterapia. Sim, tá? sim. Na verdade, você está falando, né, que ela vai fazer a intervenção naquele lugar que está bloqueado, né, que a tensão está ali cronificada, que a couraça está ali, né? E acho que por isso esse nome, né? Impulsão-choque. Impulsão-choque. Interferir no lugar que está paralisado. Você disse antes que esse instituto, né, a Adel, ela não era uma haitiana. Não, então, ela não era. Mas, ela era uma fisioterapeuta. Sim, mas assim, ela era uma haitiana, né? Só não fazia o trabalho da elaboração, que é aquilo que você falou, né? Isso. Com o que vem da emoção, né, do que você faz lá na análise do trabalho com a resistência, tanto pela via da análise do caráter, pela intervenção no corpo, e aí a gente junta essas coisas, né, o que diferencia nós haitianos, né, e neo-haitianos de qualquer outro trabalho com o corpo, né? Então, assim, ela era haitiana nesse toque, né? Só não chegava, quer dizer, no trabalho da Não, eu falei no sentido de que ela não parece não ter tido contato com as pesquisas ou com os trabalhos de Reich. Então, mas mesmo sem ter tido isso, ela estava no fluxo, né? É muito bonito isso. De fato. São muitos caminhos, né, que podem nos levar, e tantas outras técnicas também que existem ainda hoje, né, que podem levar aos desbloqueios, né? Sim, mas o que nos diferencia vai ser a questão de poder elaborar quando esse desbloqueio acontecer, né? Isso. Sim. Obrigada. Tá bom? Vamos seguir. Esse vamos ter que pular por causa até do tempo. Eu só estou citando aqui, depois vocês vão ficar com a importância do trigger vibratório no trabalho, assim, como ele influenciava as técnicas da Adel Bülow-Hansen, o que dá a impressão que existia ali um trabalho de supervisão mesmo, né? Bom, qual era o objetivo, né? O reflexo neurótico de contração se dissolvia e era substituído pela capacidade de extensão completa.
a tendência neurótica de tudo reter a nível psicológico se metamorfoseava em espontaneidade. Com a mudança de postura, o diafragma estava liberado e as emoções subiam. Eu me surpreendia dizendo coisas antes de tê-las pensado como uma criança, né? Então, assim, o trabalho dado ao Bulow Hansen do Instituto era esse de liberar o encoraçamento e deixar, né, que esse corpo se reorganizasse, né? Produzisse a própria autorregulação e tivesse acesso a movimentos espontâneos, e isso a Gerda traz como depoimento, né, ao longo do capítulo dá para ver vários momentos em que ela vai se surpreendendo, né, com esse descongelamento, com esse desbloqueio que ela vivencia no corpo dela e com as respostas não só corporais, como também a verbalização dela e a mudança, né, com o olhar dela para o mundo também. Pode passar próximo. O método Bulow Hansen tinha seus limites, né? Que o Bratói é quem delimitou, né, o tratamento, que não deveriam ser tratados os histéricos, os pré-psicóticos, as pessoas cujo ego era fraco e os depressivos. Os efeitos do tratamento podiam ir até febres elevadas e mudanças bruscas de tensão. E que os sintomas antigos reapareciam. E, na realidade, né, assim, os pacientes eram reconduzidos a doenças da infância. E a origem da doença acabava, assim, por ser eliminada do organismo. A gente está falando do método da Bulow Hansen. E vocês vejam como tudo isso se parece tanto, né, com a proposta reichiana e psicanalítica. Porém, olha aqui, Bulow Hansen ensinava seus alunos a não interpretar e não psicologizar. Então, acho que isso, né, assim, foi um freio que a Gerda teve que se haver com ela mesma, né? Pode passar o próximo. Gente, o que é descarga vegetativa, né? Que a Gerda sai falando. O que é descarga vegetativa? Em princípio, a gente pode pensar nas tensões, a gente pode pensar nas reações, né, de angústia, no caso aqui, mas era alguma coisa que ela vai se tornar primordial, né, para o trabalho dela, para o trabalho de psicologia biodinâmica, né, esse conceito de descarga vegetativa, porque ele vai se desdobrar em descarga suave, descarga forte, descarga vegetativa ligada ao grito, ou a fala elaborada, né, a descarga ascendente, ou a descarga descendente, que vai ser ligada à possibilidade de uma descarga de diarreia, ou de uma abertura da psicoperistalse, que seria a suave. Então, assim, eu estou antecipando algumas coisas que vocês vão estudar mais tranquilamente mais à frente, mas que a gente está vendo de onde a Gerda tirou, né? E aí eu resolvi colocar o menininho aqui no estiramento, né? Vivendo ali um momento de autorregulação para a gente pensar numa descarga vegetativa suave, que seria a abertura da psicoperistalse. Pode seguir à frente. Nesse primeiro momento, ela vai falar da descarga vegetativa como um mecanismo biológico, fisiológico, orgânico, que completava os ciclos emocionais. Lembra lá
choque súbito, né, da possibilidade de expressão emocional, de abertura da psicoperistalse, ou da interrupção do ciclo vasomotor, da interrupção do ciclo emocional, que está em jogo ali a descarga vegetativa, né? Outro aspecto da descarga vegetativa, um mecanismo silencioso e sutil que elimina e digere os resíduos emocionais. A gente, com essa descrição, está se aproximando, né, da descarga vegetativa suave, que é o que a Gerda vai identificar como abertura da psicoperistalse, a pulsação dos intestinos. A descarga vegetativa, ela é mais importante que a descarga emocional. Ela é silenciosa, ela é sutil e ela pode estar presente espontaneamente, ou pode ser efeito de uma intervenção corporal. Em geral, quando a gente vai deitar à noite, que a gente escuta tanto os gorgolejos ou a movimentação, a gente está numa descarga vegetativa espontânea. Ou a gente produz isso através de uma intervenção corporal, de uma massagem, de um trabalho de relaxamento dinâmico. As reações vegetativas são efeito de ativação dos sistemas simpáticos e parasimpáticos. Também vamos estudar isso mais à frente. Ao longo de todo o curso, a gente vai estudar isso, porque toda vez que a gente vai estar fazendo uma intervenção corporal, a gente vai estar diante dessa possibilidade de ativar o sistema simpático e parasimpático. As reações vegetativas fortes são tremores, transpiração, náuseas, vômitos, dores estomacais, diarreias. E a reação vegetativa suave, descendente, né, é a abertura da peristalse intestinal. A ascendente, suave, é a possibilidade de elaboração de fala, né? Pode passar o próximo. Bom, as reações vividas por Gerda, né, foram muitas: transpiração excessiva com odores ativos, violenta dor nas costas, ela estremecia, ela sentia as correntes subindo, passando pelo corpo, aparecia a espontaneidade dela, né, a respiração ficava espontânea também, os quadris se moviam como uma serpente, né, o corpo se agitava como uma serpente, e ela também reviveu o sentimento de terror ligados à alimentação na infância. Isso está bem descrito, né, ao longo do... Pode passar a próxima. Então, aí eu acho que a gente vai poder parar por aqui e eu entraria melhor nisso no próximo, que seriam, assim, as primeiras elaborações da Gerda, né? Eu vou só ler mas eu não vou desenvolver os próximos slides, a gente retoma a partir daí. É que na prática diária da massagem, ela desenvolveu a teoria biodinâmica, né? A Adele Buller-Hansen tinha pedido a ela para ela escrever a teoria do tratamento do Instituto, porque ela, Adele Buller-Hansen, preferia expressar e elaborar, e explorar. Então, logo que a Gerda reuniu as teorias sobre o reflexo do sobressalto e a mudança de postura, a partir daí, ela começa a desenvolver as próprias teorias dela. E o que eu fiz nos próximos slides foi pensar nesse capítulo
que coisas, né, ela vai elaborar a partir desse reflexo sobressalto e a mudança de postura, mas eu acho importante a gente, né, dar continuidade com mais tranquilidade no próximo encontro. Assim, eu não sabia como é que a gente iria, né? São 2 horas só, eu estou acostumada a dar aula seguida, né? Os workshops dos 17 horas, como o Carlos falou, sim, a gente está acostumada a ter seguida, então acho que eu calculei de forma que teria mais tempo. Mas aí, como é que vocês estão? Como é que foi esse primeiro momento aí? Acho que as dúvidas a gente pode também trazer nos próximos encontros. Ô, Ana, Cíntia, Fala, Cíntia. eu estava lendo, né, o livro Toque da Psicoterapia, e tem realmente vários tipos de massagem, né, vários toques e tal, que vai ensinando a gente a fazer. E eu me lembrei assim, esse curso para mim é tudo muito novo, né, eu acho que eu sou a única pessoa que não é da área da psicologia aqui nesse curso. Mas, assim, De que área? eu sou da nutrição. Então, assim, está sendo tudo um pouco novo para mim, né? Mas eu achei, você falando, assim, a pergunta que eu queria te falar é o seguinte, com relação às massagens, eu nunca tinha feito nenhuma massagem assim, com relação à biodinâmica, nada disso. Mas eu já fiz muita massagem relaxante, massagem modeladora, essas coisas todas. E elas é bem parecido. E, assim, isso tem alguma coisa a ver com a base delas é em cima da biodinâmica, da massagem biodinâmica também, ou não? Então, toda intervenção corporal pode ser parecida, né? Tem a massagem, você deve ter visto, tem a pré-história da massagem, né? Eu estou olhando lá para cima por causa do livro. Tem a massagem sueca, tem massagens mais pontuais em pontos do corpo, que a fisioterapia trabalha assim. Só que a gente vai chegar a um diferencial da massagem biodinâmica que tem a ver com essa questão de singularizar. Massagem corporal relaxante, ela pode ter um percurso, né? Olha, começa na cabeça, mexe aqui, mexe ali. As massagens ali também são descritas assim, o percurso da massagem. Só que a abordagem biodinâmica é que vai fazer a diferenciação entre você ser uma pessoa que está reproduzindo uma técnica igual para todo mundo, ou a diferenciação entre o toque, o que eu identifiquei, como é que é o tônus dessa musculatura dessa pessoa hoje, que é diferente de ontem, do próximo encontro. É esse processo de singularizar, que o Ricardo chama de postura do alfaiate, né? É que vai fazer toda a diferença entre uma intervenção biodinâmica e uma outra intervenção de massagem. Que o objetivo está sempre ligado também à intenção que eu vou dar ao toque. Isso também é uma coisa que vocês vão estudar. O toque ele pode ter uma intenção de acirramento, ele pode ter uma intenção de confiança, ele pode ter uma intenção de amorosidade. Então, não é só tocar e fazer o percurso que está descrito no livro. É usar a sua sensibilidade, que vai ser treinada aqui em diversos momentos, para que aquele toque seja único. Sim. Para aquela pessoa, para aquele momento. Sim, na aula presencial, o Carlos falou muito disso. E ele botou, inclusive, alguns exemplos de intenções. Não sei se você fez só o slide que ele botou, e foi muito legal. Então, vocês vão ir
afinando o instrumento de vocês, que é a sensibilidade, né? Que vai se traduzir na ponta dos dedos, na palma das mãos também, né? Gente, acho que... Deixa eu dar uma lida aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Gostaria que vocês participassem cada vez mais, porque eu acho que fica mais rico, mas assim, eu sei que a gente está se conhecendo, e aí às vezes, né, tem um acanhamento. Vocês estão se conhecendo e a gente está se conhecendo também. Olha aqui. Obrigada pela participação. O que é isso aqui, Júlio? É o link da presença que eu mandei. HTT. A presença, a lista da presença. Ai, tem isso, né? Claro. Ai, gente, então, acho que a gente pode ficar por aqui. Terça-feira que vem a gente continua